Olá, meu nome é Rafael Carreira, eu sou arquiteto. Eu sou formado em arquitetura em técnica em edificações também, pela ETEVAB aqui de Jundiaí. E eu sou o diretor da ROC Arquitetura, um escritório de arquitetura especializado em projeto, que nasceu em 2005. Eu acho que como assunto principal é legal falar que eu já trabalhava junto com a minha sócia, a Fabiola, em outro escritório, e a gente implantou o BIM pela primeira vez lá. Em 2004 a gente fez um curso e pegou um projeto piloto e implantou lá. Em 2005 a gente abre a ROC Arquitetura, que à época chamava a Brasil, e a gente já nasce com o BIM via Revit, né, usando o software Revit no escritório. O escritório já nasce estruturado como BIM. Dentro desse assunto, eu acho que assim, a primeira coisa que é legal a gente falar que tem que ter sempre em mente que o BIM não é só o software, e principalmente não é o 3D. O BIM é a informação realmente, é o que você coloca no modelo. Enfim, passando, eu acho que assim, nesse assunto, dentro do desenvolvimento do escritório em BIM, a gente sempre tem que pensar que a gente tem a grande dificuldade é você entender o processo BIM, como que as coisas nascem, como que o projeto se desenvolve dentro do BIM, como que o modelo vai evoluindo ao longo das etapas de projeto, detalhes de estudo preliminar, enfim. Falando um pouco agora de nicho de mercado, quando a gente começou em 2005, o BIM ainda não era uma coisa que o mercado pedia. Era um sistema novo em desenvolvimento, mas ainda não era padrão. Eu ainda não tinha muita demanda de construtoras ou clientes solicitando que o projeto fosse executado em isso. Então, no primeiro momento, a gente implanta um BIM simplesmente pelo fato que no CAD eu não concebia e achava errado eu fazer um desenho e no final do processo eu gerar um 3D para ver como ficou. A gente precisa achar uma ferramenta que crie esse 3D primeiro e depois eu tire o desenho. Que na verdade é o grande lance do sistema, né? Do conceito de BIM. Você modela a sua construção e depois a partir dela você tira a documentação, que são os desenhos 2D, as planilhas, tudo que o software consegue nos integrar. Então nesse primeiro momento o BIM veio me resolver essa questão. E aí nessa primeira etapa a gente tem o que a gente pode elencar aqui de coisas que são importantes. A primeira delas, coordenação de projeto. A partir do momento que você cria um modelo em BIM, durante o desenvolvimento do projeto, onde as alterações, seja por conta da própria equipe de desenvolvimento, seja pelo cliente, vai acontecendo alterações, coordenar tudo isso é muito fácil. Você tem o modelo e os desenhos gerados, as imagens ou as vistas de 2D, 3D, o que seja. Quando você muda um elemento no modelo, esse modelo ele acaba mudando em todos os desenhos. Então a gente tem uma facilidade de coordenação. Junto a isso, me gera uma assertividade maior nos projetos. Quando eu vou revisar um projeto, eu tenho muito mais certeza e tenho ferramentas dentro do próprio software que fazem com que a gente consiga errar menos, ou melhor, né, não ter problema. Eu mudei um detalhe dessa janela na folha 2 e esqueci que lá no corte, na folha 14, aparece de novo essa janela e lá ficou errado. Aí você gera uma incompatibilidade de desenho. Quantitativo, desde o começo, é uma coisa que a gente também conseguiu tirar do modelo, que facilita demais. Você consegue tirar quantitativo de acabamento, de bloco, de piso, o que for o item. Isso você consegue programar e parametrizar o programa para isso, né? E aí, dentro da evolução do BIM, hoje a gente tem já uma situação onde
tanto órgãos públicos quanto órgãos privados acabam já solicitando os projetos em BIM. Então a gente tem questões de, por exemplo, órgãos públicos como o metrô, como o próprio FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação, já solicitando projetos em BIM e gerando material em BIM. As próprias empresas de fornecedores de equipamentos estão lançando bibliotecas no sistema, no caso de Deca, Docol, Tigre, algumas empresas esquadrias. Então assim, o mercado todo hoje tende a isso, então eu acho que é um caminho sem volta dentro do desenvolvimento. E mais nos últimos 2 anos a gente tem visto as construtoras do setor privado também já abraçando a ideia. E aí com foco na questão de obra, porque eles precisam desse quantitativo, eles precisam dessa parametrização que gera planilhas de orçamento, enfim, geram outros itens que a obra precisa muito mais fáceis. Me ajudou em alguns aspectos, como eu te disse, no começo ela ajuda no sentido da gente, com uma equipe menor e mais enxuta, ter um projeto mais rápido e melhor. Então no começo isso foi muito determinante. Isso eu falo quando ainda a gente não tinha um mercado pedindo, eu quero o projeto em Revit. Mas eu conseguia entregar um projeto melhor, mais sem erros, mais rápido por conta disso. E agora que o mercado está pedindo, mais ainda. Então hoje eu tenho construtoras que nos contratam por a gente estar na plataforma. A gente tem, por exemplo, a Edalco, que fez o prédio Nine Office aqui na 9 de junho em Jundiaí, ele é feito em BIM. O sistema era um projeto piloto da construtora, da Esser, e a Edalco é a incorporadora, né? E a Esser construtora, onde eles estavam buscando um projetista BIM. Eu já tinha um pequeno contato com eles, mas isso abriu a porta com certeza. Isso acontece em vários nichos, enfim. A gente faz hotel também e é a mesma coisa. Estão se voltando para esse mercado, com certeza. Pensando na qualidade do projeto, a gente tem, acho que a primeira coisa, a questão da assertividade, como eu falei, da coordenação. Passado esse ponto, a gente tem a qualidade do próprio material gráfico que a gente entrega. Então, a primeira coisa que até uma barreira, a gente consegue gerar cortes perspectivados, você consegue gerar alguns desenhos que outrora no CAD eram muito mais difíceis de gerar e são desenhos muito mais fáceis de ver. Então assim, quantidade limitada de cortes que mostram só detalhes, alguns detalhes. Por exemplo, dependendo da complexidade do projeto, a gente gera um corte só da estrutura, que essa estrutura já está modelada, ou só da hidráulica e com a estrutura junto, sem as paredes, que é a etapa da obra que isso vai mostrar. Então acho que é muito importante, né, essa questão de qualidade. Outras questões mais simples de projeto que aparecem, por exemplo, numeração de folha, geração de controle de revisão, planilhas de área, quadros de quantificação, tudo isso dentro do projeto, num único modelo só e parametrizado. Eu mudei uma porta, ela era P11, eu pus P12 e isso muda no projeto, na folha, na planilha, em todos os documentos relacionados àquela família, aquele item. Então acho que isso é muito importante e traz uma qualidade melhor e com uma rapidez e uma facilidade de coordenação, né? E por último, a integração com as outras disciplinas. Então hoje aqui no escritório a gente tem fornecedores e parceiros, né, de projetos de elétrica, hidráulica e estrutura que também trabalham no sistema e aí gera uma compatibilização de projeto muito mais eficiente. Então a gente consegue checar interferências entre estrutura hidráulica, né, estrutura de tubulação, enfim,
mais automaticamente e muito mais fácil até de fazer esse projetista ou mesmo na obra enxergar. Você tira um detalhe ali de um cantinho, ó, tá vendo? Essa tabulação tá cruzando com essa estrutura aqui, a gente precisa cortar, qual vai ser a solução, tá? Então isso é uma coisa que é muito importante, enfim, que é o que traz um ganho enorme de rendimento e de qualidade para os projetos. Pensando na compatibilização também, eu acho que é legal citar que os profissionais hoje que nos atendem, os nossos parceiros, praticamente todos foram desenvolvidos ou foram, eu não digo treinados, mas eram bons profissionais que faziam estrutura elétrica e hidráulica, que nós trouxemos ele para o sistema, trouxemos eles para a ferramenta BIM via Revit. Então a gente acabou treinando hoje. Ainda é muito difícil você encontrar nesse mercado profissionais que tenham essa especificação, que consigam fazer um projeto, consigam desenvolver e compatibilizar um projeto em Revit, enfim, via BIM. E outra, esses projetistas que hoje nos atendem estão com serviço, com bastante serviço. A gente está desenvolvendo novos profissionais. Num primeiro momento a gente desenvolveu eles aqui mesmo, dando treinamento, informando, eles foram atrás de cursos e a gente está desenvolvendo. Mas a gente tem hoje no mercado uma demanda. A gente, até para citar um exemplo prático, a gente está desenvolvendo um projeto em São Paulo de um prédio que a coordenação era BIM e todo o projeto partiu da construtora para ser BIM. E a consultora me pediu para indicar 3 projetistas. Eu achei um em Jundiaí, um em Curitiba e outro tive que puxar de São Paulo, porque aqui mesmo a gente não tinha só um, que é o cara que eu desenvolvi. A mesma coisa acontece com os próprios profissionais, colaboradores do escritório. A gente, vamos dizer, o projetista de BIM, o desenhista, a gente nem chama mais de desenhista, chama de projetista, porque ele está, de certa maneira, criando e projetando ao mesmo tempo. Ele tem lá uma linha inicial, um croquis, alguma coisa, mas ele vai criar uma parede e ele vai ter que pôr muita informação ali. Esse profissional também é um profissional que, bem qualificado, hoje trabalha em qualquer lugar. A gente tem aqui as nossas sócias mais antigas estão com a gente, foi a gente que treinou, e os novos colaboradores normalmente já vêm com esse treinamento básico e ele faz um treinamento aqui dentro mais para se adequar ao padrão do escritório. Mas ainda assim é difícil de encontrar esse profissional. A gente pega, recebe hoje ainda mais no mercado do jeito que está, com essa crise, a gente recebe, sei lá, 3, 4 currículos por semana e muito pouco aí por mês, é 1 ou 2 que a gente consegue triar e separar, não, esse tem Revit, esse já conseguiria ter uma colocação mais rápida.